Fala pessoal, eu falei que eu fiz uma postagem aí no meu Face falando que eu faria uma resposta aqui para esse vereador, né? Vereador mais conhecido como Homem do Povo, MacGyver Dias, que antes da eleição, bem antes da eleição, estava sempre entrando em buraco e aparecendo aqui e ali. Não dá para negar, o cara é mestre do marketing, tá? Só que em matéria de enfrentar de frente os problemas dele, ele não é lá essas coisas, porque ele passa fugindo. Semana passada eu fiz uma visita na sessão, na segunda-feira passada, né? Na sessão da Câmara de Vereadores. Mas por curiosidade, porque eu passo, como ele vai falar aqui agora, eu passo criticando a internet, mas nunca tinha ido lá. Eu fui lá e peguei uma sessão onde estavam falando sobre o Diário Oficial Eletrônico, né? Peguei uma parte das conversas sobre o Diário Oficial Eletrônico, que seria a votação para hoje. Finalizada a sessão, o Antônio da Saúde me convidou para entrar no gabinete dele, que por ser do mesmo partido é o mesmo gabinete do MacGyver. Aceitei, fui lá trocar uma ideia e falei as minhas ideias. E entre as minhas ideias, eu citei coisas que iam contra o pensamento desse vereador aqui, do MacGyver. Então por isso que eu vou refutar ponto a ponto a fala dele de hoje, porque isso que ele falou, ele não teve coragem de dar nome, eu estou dizendo, o nome é Eduardo Neves. Tá? Vamos escutar o que ele falou. Tem muita gente que na rede social são os leões de brabo. Uma pausa. A nossa turma já foi chamada de pitbulls da direita. Agora, leões é a primeira vez. Gente que ofendem, que nem ofenderam a colega Daniela. Opa, só um pouquinho. Só um pouquinho. Vocês percebem onde está a retórica? Então quer dizer que ele quer nos colocar, ou me colocar, no mesmo patamar de quem supostamente ofendeu a Daniela, porque não tem vídeo, não tem nada. Tem respeitosamente a fala da Daniela, mas como ela falou que tem vídeos e ela não vai fazer a denúncia agora, então é uma coisa que não dá para levar em consideração agora, me desculpa. Tá? Então, tudo aquilo que acontece, se for um crime, tem que ser provado, tem que ser mostrado. Se ela não quer mostrar agora, respeito dela, é um respeito. Agora, se o vereador não viu as imagens, ele não pode equiparar as coisas. Isso é o básico da consciência. Isso é o básico da pessoa que tem honestidade. Seguindo o baile. Que são os leões para criticar. Às vezes a gente fica muito triste por isso, porque a gente tem que... Apertei aqui sem querer, vamos lá de novo. Entender que o nosso direito termina quando começa o do próximo. Semana passada aconteceu um fato que... Só um pouquinho, Magai. Tu vai querer me dizer que tu ficou triste por ser criticado? Mas para aí. Qual é a prerrogativa do vereador? Não foi o que tu acabou de falar aí na Câmara? Cobrar, fazer as leis, mas também que tem a pressão e tem que saber receber a pressão. Tu percebe que nem tu mesmo acredita em ti mesmo e espera que a gente acredite, porque eu te conheço, tá? A gente era amigo de redes sociais, de WhatsApp, e a gente tem muita conversa dentro, inclusive, do WhatsApp, onde eu tenho falas tuas, né? Então, se tu quer jogar em direta, vamos lá, vamos tocar de indireta. A grande maioria dos parlamentares deve lamentar. Outra coisa, isso é um ato covarde. A grande maioria dos parlamentares não sabe do que tu tá falando. Tu tá jogando pro time, tá jogando pra galera. Tu tá pedindo ajuda. Por isso que eu te falei que tu tá fazendo um ato covarde. Tu deveria falar, o Eduardo Neves veio aqui e falou de mim. Sabe por quê? Porque o teu gabinete, como eu falei anteriormente, é junto com o gabinete do Antônio da Saúde. E eu fui trocar uma ideia com o Antônio da Saúde porque eu acho que ele está sendo um vereador com coragem. Ele fala e não deixa para depois, e ele não dá indireta. Ele fala, ao contrário de ti. E eu falei para ele, tu é mais conservador do que tu pensa. Tá? E tu não tem perfil de tucano, de PSDB murista. Desses que fazem exatamente esse tipo de coisa aqui. Que só sabem largar indireta. Que algumas pessoas vêm aqui dentro deste Palácio Legislativo aqui e... Palácio Legislativo, vírgula, Casa do Povo.
é onde eu vou. Tá? Se eu ofendi, nas 3 formas da lei, injúria, calúnia e difamação, precisa me processar. Se eu agredir, idem. Tá? Tem o Código Penal para isso. Que ainda julgam coisas, inventam factóides para nos atingir, para nos ofender. Não inventei nada, senhor MacGyver Dias. O que eu falei para o seu colega, que nem precisaria estar expondo aqui, mas já que o senhor tocou no assunto, foi exatamente a mesma coisa que em sessão, ou seja, de forma oficial, hoje o seu colega e Marcelo Figueiró falou que o senhor gritava lá no A Notícia que era contra o Diário Oficial Eletrônico, mas o A Notícia recebia a verba da Câmara. E a gente tem um papo, o senhor e eu temos um papo no Whats, falando exatamente sobre isso. Né? O senhor lembra disso. E mais, eu cobrei o senhor na rede social na semana passada e foi o que eu cobrei para o vereador Antônio da Saúde. Como é que tu faz uma lei pedindo economia em um setor, em um órgão da imprensa, e no outro aqui tu não fala nada? Ele falou para mim, vamos por partes, vamos o Diário Oficial Eletrônico primeiro. Beleza. Agora, para mim não interessa se são 180 mil, se são 500 mil, se são 4 mil por mês. Não interessa. Economia é economia. E o que eu citei lá não foi nem em relação à quantidade de dinheiro. Eu falei sobre a hipocrisia. Por quê? Porque por mais que o senhor diga que não faz mais parte do 24 Horas, a gente sabe a ligação que o senhor tem com esse jornal. Né? A gente sabe disso. Se precisar provar, estamos aí. Mas, vamos parar de hipocrisia. Foi isso que eu fui cobrar lá. E eu acho que a gente não deve aceitar essas ofensas de qualquer forma, infelizmente. Só um pouquinho. Não teve ofensa lá. Primeiro lugar, o senhor não sabe o que foi falado. Se sabe, precisa expor. Se foi ofensa, por favor, eu peço que o senhor, pelo seu CPF, me processe. Tá? Não como parlamentar, me processe como pessoa física. Se eu ofendi, precisa ter prova e tem que me processar. Como eu tenho certeza que eu não ofendi, que eu apenas falei que é a minha prerrogativa de cidadão, eu tenho certeza que o senhor não vai me processar. Bom, por hoje era isso. Então era isso. MacGyver, eu te desafio para um debate. Ou como todo mundo debocha, Eduardo, você quer debater? Uma conversa. Vamos conversar? O senhor é um... Como é que se diz aí? É um bicho de rede social e eu sou um leão das redes? Né? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Pode ser pessoalmente, gravando um vídeo ou uma live, ou pode ser através de live. O senhor na sua casa e eu aqui. A gente tira essa diferença sobre o Diário Oficial Eletrônico, sobre a economia. Eu exponho o que eu tenho e o senhor se defende. Valeu? Abraço. Até mais.